Seja muito bem-vindo ou bem-vinda! No vídeo de hoje eu tive o prazer de entrevistar a Paula Braga, uma das principais consultoras de MBA do Brasil. Nessa entrevista ela compartilha como ela começou a ajudar pessoas que estão se preparando para um MBA e também dá várias dicas para te ajudar na sua jornada de preparação para um MBA. Vamos conferir? Então, muito obrigado, Paula, pelo seu tempo, pela generosidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento, de auxiliar tantos candidatos a MBA, aqui com outras pessoas que querem também se preparar para o MBA. E eu gostaria de você começar se apresentando, contando um pouquinho de como que você começou a acompanhar pessoas para MBA. É uma história até longa, mas eu vou tentar ser sucinta. Então, vamos lá. Como você falou, eu sou a Paula. Minha relação com o MBA, ela começou faz muito tempo. Na verdade, faz uns 15 anos, quando eu mesma, na época, queria fazer MBA. Então, eu passei pelo processo do GMAT, passei pelo processo dos Essays, fiz tudo isso. E daí, no final, eu queria uma faculdade específica, porque eu queria morar em uma cidade. E fiz... E daí, em cima da hora, eu decidi não ir, porque meu ex-namorado me pediu em casamento, daí eu resolvi ficar no Brasil, e assim, mudou a minha vida. Bom, mas começou há 15 anos atrás com essa história. E na época, eu trabalhava com outra coisa, né? Eu trabalhei durante 10 anos na P&G, na área comercial, trade marketing, sempre trabalhei em empresa. Então, meu caminho era por esse lado. Mas, ao longo da minha trajetória em empresa, eu gostava do que eu fazia, mas eu não sentia que era aquilo, sabe? Eu não achava que era realmente o que eu queria fazer. Então, eu sempre me questionei muito, o que me levou indo para um caminho de resolver trabalhar com coaching. E quando que eu resolvi fazer essa mudança para coach? Foi quando meu ex-marido, que na verdade eu casei, mas agora já virou ex, passou no próprio MBA. Então, minha segunda interação com o MBA foi quando eu ajudei ele no processo dele, né, na parte de essays, tudo. E daí a gente se mudou para os Estados Unidos, que ele acabou indo cursar Kellogg. Durante o período que ele estava lá, eu comecei a tanto fazer minhas formações de coaching, como também trabalhar na faculdade. Então, primeiro no centro de carreiras, para entender como que eles ajudavam os alunos a se colocar no mercado. Então, entender qual que era o processo de autoconhecimento, como que eles ajudavam a revisar o CV, como que eles ajudavam as pessoas a fazer o pitch pessoal, fazer o approach para empresas. Então, meio que eu aprendi de dentro, estando lá. E, ao mesmo tempo, os meus primeiros clientes, aí na parte de coaching, começaram a ser os parceiros dos alunos, que era uma galera que largou a vida no Brasil, largou a carreira e estava assim, e agora, né? Que fazer? Então, foram os meus primeiros clientes. Então, eu sempre fiquei um pouco nesse mundinho. Tanto que, uma vez estando lá em Kellogg, eu primeiro comecei a ajudar uma professora, né, numa aula de coaching. Eu meio que descobri que a head do departamento de liderança, ela era coach também. Então, eu virei assistente dela e ela me contratou para virar, na verdade, coach para um programa de executivos. Então, a minha relação com Kellogg e com esse mundo de MBAs, ela, na verdade, perdurou muitos anos depois de até ter retornado do Brasil, terminado o casamento, eu continuei nesse mundo. E estando nesse mundo, eu acabei escrevendo para um blog, né? Primeiro como convidada, era o MBA de A a Z para o Estadão, e depois virou o meu blog. E eu fiz uma parceria com uma coach que trabalhava há muitos anos nessa parte de consultoria para MBA. A gente fez uma sociedade, comecei, a gente terminou a sociedade e eu continuei. Então, na verdade, agora já faz alguns anos que eu trabalho nessa parte de ajudar os clientes nos processos de MBA, e junto com essa parte de coaching de carreira, que é ajudar realmente a entender bastante da sua história, quais são os objetivos, para conseguir conectar os pontos. Então, de onde eles vieram para onde eles querem ir, de uma forma bonita e atraente. Legal, nossa, um super histórico aí. E eu queria explorar só um detalhe que eu fiquei curioso para saber. Quando você estava em Kellogg como parceira, você não estava fazendo o MBA, mas você começou a trabalhar como assistente de professor. Você começou, uma professora, né? Você começou como uma voluntária? Você que puxou? E como é que foi essa oportunidade? Como é que surgiu? Não, eu fui totalmente atrás. Então, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu consegui uma licença
não remunerada na P&G. E daí eu falei, eu tenho 2 anos para mudar de vida. Então, se em 2 anos eu não estiver ganhando similar ao que eu ganhava antes, então eu vou lá, volto, faço o que eu fazia. Mas eu queria realmente fazer essa transição de carreira. Então eu fui com tudo. Ao mesmo tempo que eu fazia formações de coaching, 2 ao mesmo tempo, de 1 ano cada, eu comecei a trabalhar no centro de carreiras e eu, entrando no diretório dos professores, eu identifiquei que uma era coach também. Eu falei, e daí eu falei assim, e daí eu descobri que ela era chefe do departamento de liderança, e daí eu entrei em contato na cara dura com ela e falei assim, olha, tudo bem, meu nome é Paula, eu sou partner aqui de um aluno, e eu também sou coach e gostaria de conversar com você. E daí ela topou, e nessa conversa eu ofereci para fazer uma sessão de coaching com ela. Eu falei assim, se você quiser, eu posso fazer uma sessão de coaching com você. E ela aceitou. E daí, após essa sessão de coaching, ela gostou tanto do resultado, que daí ela me chamou para ser assistente de uma aula que ela dava, que era Coaching for Everybody, ou algo assim, que era para ajudar os alunos de MBA a se formarem, a terem ferramentas de coach para atuar dentro das suas empresas. Depois de atuar, ser a teaching assistant dela por 2 semestres, que ela me chamou de novo no outro, foi depois que ela me contratou formalmente. Antes foi como assistente mesmo, como voluntária. Que legal, então você tem essa energia aí de correr atrás, fazer o negócio acontecer. Isso é muito legal, porque se você está ajudando outras pessoas que estão nessa jornada, né? Isso transpira. Bom, e eu gostaria de entender um pouquinho mais, então, como que você trabalha com quem está se preparando para um MBA? Você geralmente pega a galera que já decidiu qual escola quer e aí você ajuda o pessoal para algumas escolas específicas, ou você ajuda nessa descoberta de escolas? Como que você trabalha? Tem de tudo, né? Então, em geral, o que tem em comum desses clientes é que assim, quero fazer um MBA. Fora isso, se já sei todas as escolas, tem gente que assim, chega já com a cartilha pronta, eu já quero prestar Stanford, e sei lá, escola 2, 3, 4, 5, sempre tem a escola sonho e as outras, né? E tem clientes que não, que falam assim, eu quero prestar um MBA, mas estou bem no começo, não sei, nem comecei a estudar para o GMAT ainda, etc. Então vem em diferentes níveis de maturidade sobre o que é. Eu já tive clientes que, inclusive nesse processo de quero fazer MBA, quando a gente começa a falar sobre objetivos futuros e se projetar daqui a 5, 10 anos e que tipo de impacto quer ter, que de repente cai uma ficha de falar assim, acho que não faz sentido fazer MBA. Eu tive cliente que já largou para fazer pedagogia, eu tive cliente que largou para ser autônomo. Sim, teve cliente que fala assim, cara, eu quero ser empreendedor, mas na verdade já posso ser agora, vou investir esse dinheiro no MBA ou vou investir numa tentativa? Então, o processo de preparação, de você realmente refletir a respeito do que você quer do futuro, gera insights que ajudam você ou tocar sua vida para um outro lado, ou realmente fazer o melhor uso possível daquele tempo. Porque, assim, apesar de serem, em geral, 2 anos ou 1 ano, o negócio passa muito rápido. Então, você conseguir pensar realmente o que você quer tirar da experiência, o que você quer fazer depois, qual é o tipo de conexão, network que você quer ter, ajuda você a usufruir do MBA de uma maneira melhor possível. Então, tudo isso faz parte do processo. Legal, e esse processo de autodescoberta, a nossa vida, de modo geral, é muito corrida, né? Esse processo de autoconhecimento, a gente não para todo dia para fazer, ou pelo menos a grande maioria não para para fazer. Então, de que forma mais estruturada você costuma instigar, assim, que tipo de perguntas você costuma fazer para a galera começar a refletir antes de entrar em contato até com você? E de fato, uma coisa que eu brinco, assim, em relação ao coaching, é que é 1 hora na semana, ou na quinzena, ou no mês, que você dedica para pensar a respeito da sua vida, sabe? A falar a respeito do que você está pensando. Então, eu acho que é realmente um presente que você se dá o tempo de refletir sobre o processo. Vamos pensar algumas perguntas. Primeiro, assim, perguntas básicas, né? Sobre, assim, entender quais foram os momentos mais relevantes da trajetória, para entender o que a pessoa considera de valor. Ou seja, porque o tipo de momento que é importante para mim, ou coisas que eu considero sucessos,
é muito diferente do que pode ser para outra pessoa. E a gente entendendo um pouco sobre como a pessoa conta a história dela, o que ela valoriza, a gente vai captando um pouco sobre o que é valor para a pessoa. Também o tipo de ambiente que ela gosta de estar, assim, em relação a planos futuros, mais do que qual que é o seu objetivo de curto e longo prazo, que é perguntas básicas, Jessie, por quê? E qual que é a diferença que você quer fazer a partir disso? Qual que é o impacto que você gostaria de ter? Por que você ama isso? E por que você está falando que você quer trabalhar com aquilo específico? O que você conhece a respeito do dia a dia, daquela profissão, daquele cargo específico? O que te atrai? Como isso se relaciona com a sua história? Então, a gente começar a realmente entender o que está por trás daquela frase bonita, tipo, my post-MBA goal is to become consultant at BCG, não sei o que lá, o que vai tornar você diferente do coleguinha do lado que vai falar o mesmo goal post-MBA. Então, o que vai diferenciar você não é exatamente aquilo que você vai falar, mas os porquês e como você chegou nisso e qual a sua visão sobre isso que vai tornar você diferente do outro. Que legal. Isso é interessante porque isso me faz pensar, né, que com certeza existem os motivos errados de buscar um MBA, né? Então, qual que é? Existe algum erro mais comum, assim, que você vê o pessoal fazendo? Eu quero fazer MBA porque eu quero ficar milionário, alguma coisa assim, em 2 meses. Assim, eu acho que uma coisa que vale a pena refletir bastante nesse momento, eu acho que qualquer objetivo que esteja muito na lua, ou seja, a pessoa não correu atrás realmente para ver se isso é possível, se isso é real, vai ser uma decisão errada. Por exemplo, um dos motivos principais para as pessoas fazerem MBA internacional é querer morar fora do Brasil depois, certo? É uma das coisas, é o meu ticket para conseguir ter uma vida fora do Brasil. Isso acontece de fato? Na escola onde você está prestando, qual que é a taxa dos brasileiros que conseguem ficar morando nesse país depois? Você vai para o MBA na Europa, sei lá, você tem passaporte europeu? Se não, como que está a situação? Vai conversar. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não dedicam o tempo necessário antes do MBA para validar se essas suposições que eles têm em relação a futuro faz sentido. A sua escola, ela realmente coloca a gente para trabalhar na ONU, por exemplo, ou assim, trabalha com investment banking, ou você com o seu passado de empreendedor consegue fazer uma mudança de fato para venture capital depois? Ou não? Ou eles só pegam pessoas que trabalharam com investment banking antes? Então, você conseguir validar uma série de pressupostos para garantir que o que você está trazendo é um sonho que ele é factível e possível pós-MBA, é um tempo que é muito importante e necessário. Porque senão, você coloca até no essay, eu falo numa entrevista, que tipo magical thinking, sabe? Tipo, minha vida foi essa até o momento e com o MBA, plim, vai acontecer uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que eu construí até o momento. Então, você ter solidez também de, assim, vamos supor que você teve uma carreira inteira, sei lá, em logística, e você tem um sonho de ir para marketing, tá? Num outro segmento, num outro país. Se a gente for olhar o que você fez até hoje, quais são os indícios que você, de fato, assim, fez aquele trabalho com aquela pessoa multifuncional, onde você colocou um pezinho em marketing, ou sentiu, ou que gerou essa atração? E não ser simplesmente uma coisa que você acha legal de falar. Então, acho que isso é super importante. Eu ia te perguntar justamente assim, que dicas você daria para alguém que está pensando em fazer um MBA, tá? Ainda não decidiu, não bateu o martelo, mas que dicas você daria para a pessoa tomar essa decisão, né, de ou fazer ou não fazer? Como você disse que já durante o processo, né, você descobre que algumas pessoas decidem não fazer e tal. Sim, olha, a primeira coisa, o MBA é um ticket pesado, né? É um investimento financeiro, de tempo, assim, de recursos, de energia, né? Estudar para o GMAT, algo que, assim, é investimento de todo tipo de recurso possível. Então, antes de você tomar essa decisão, compensa muito você dar uma refletida se é isso mesmo que você quer. Para mim, das melhores formas de você validar isso
eu sou muito da conversa, porque mais do que entrar nos sites e realmente olhar, porque você entra nos sites, é tudo maravilhoso. E mesmo assim, quando você vai participar dessas sessões com as escolas, é tudo maravilhoso, mas já vai aproximando você do que é uma realidade. Eles vão mostrar, obviamente, a experiência do MBA é muito legal, né? É muito fácil ser apaixonante esse momento. Mas eu acho que você precisa entender, assim, o que você realmente quer tirar disso, se o investimento que você vai fazer faz sentido para você. Às vezes, como eu falei, tem gente que, num processo de reflexão, percebe que, assim, cara, mas eu consigo chegar exatamente nesse lugar onde eu gostaria sem um MBA. Ou seja, eu não preciso de um MBA. Se você ainda quiser um MBA sem precisar, são outros 500. Mas você quer, porque você quer viver a experiência, você quer conhecer pessoas do mundo inteiro, você quer ter 2 anos, cara, você praticamente volta à adolescência, só que mais maduro, com dinheiro. Então, assim, é um momento muito legal, mas pode não fazer sentido para você. Então, você conversar com muitas pessoas, participar dos info sessions, realmente, assim, conversar com pessoas o máximo de pessoas possível, até porque tem pessoas que falam assim, olha, eu fui com uma ambição de mudar de carreira e não consegui. Se o seu motivo só é mudar a carreira, você vai ficar muito frustrado se você não conseguir ou vai valer a pena mesmo assim? Então, realmente, fazer esse tipo de reflexão é algo que pode ajudar você a tomar uma decisão mais embasada. Tá. E agora, tentando entender um pouquinho mais de como você já trabalha com pessoas que estão já no processo de preparação para o MBA do Application. Então, bateram o martelo e disseram, eu quero me preparar para o MBA. O que você recomenda para ser o primeiro passo? Tirar o GMAT da frente ou começar paralelamente a montar essays? O que geralmente você aconselha? Assim, vou te falar do cliente ideal, muito bem preparado, né? Ele vem com muito tempo, assim, ele vem assim, olha, Paula, eu vou prestar lá no ano que vem. E daí eu falo assim, então, olha, você vai prestar lá no ano que vem, a gente tá aqui, com 1 ano de antecedência, tá maravilhoso, tá super bem estruturado. Foca no GMAT, né? Tenta tirar ele da sua frente, porque você vai fazer alguns GMATs aí pelo caminho, até você tirar a sua nota, né? Porque o primeiro, eu brinco, né? Que o primeiro GMAT é praticamente para você conhecer a prova, né? Não coloca muita pressão nesse primeiro, vulgo, não faça ele em cima da hora também, porque, sim, em geral as pessoas fazem mais de um. Então, idealmente, se a pessoa, ela vem com bastante antecedência, eu falo assim, pode dedicar-se ao GMAT e me encontra aí, passou carnaval, estamos aí em março, né? Daí você vem falar comigo para a gente começar a fazer a preparação com o tempo, o processo de reflexão. Mas tem um parênteses em relação a isso. Tem algumas pessoas que têm bastante clareza do que querem, e o que eles querem é muito alinhado com o que eles têm de histórico. Então, por exemplo, eu sou um consultor e quero continuar com consultoria depois, foca no GMAT, a gente fala depois. Beleza. Tem aquela outra pessoa que ela não tem muita certeza do que ela quer, ela quer MBA, mas ela não sabe exatamente o que ela quer fazer post-MBA, não sabe nem se ela deveria mudar de emprego agora, se está fazendo sentido o que ela está fazendo, se ela quer fazer depois, que talvez uma reflexão sobre como usar esse tempo entre agora e quando você for prestar um MBA vai ser muito importante, porque vai ajudar você a se tornar um candidato mais forte. Ou seja, será que eu poderia estar fazendo alguma coisa entre agora e setembro do ano que vem, algum tipo de projeto, trabalho voluntário, fazer esse tipo de interação que vai tornar a minha história mais interessante? Você tem tempo para mexer coisas no seu dia a dia ainda. Então, se você não estiver seguro de que o seu perfil está bem arredondado, talvez valha a pena algumas sessões iniciais de coaching, só para a gente verificar se está fazendo sentido, se não faz sentido, e se é necessário um plano de ação. E depois e daí foca no GMAT. E daí passo 3, né? Tipo 3. Tem um tipo de pessoa que daí acho que tem que ter um pouco de autoconhecimento, então, como essa pessoa é. Tem tipos de pessoas que
se dão melhor com esforço focado. Então, assim, cara, agora é de matemática. Depois eu vou focar em de verbal. E depois eu vou fazer... Tem pessoas que são assim, eu gosto de focar numa coisa por vez. Tem pessoas que, e principalmente é o que acontece depois da pessoa estar estudando, uns 6 meses, que ela fala, não aguento mais ver só de math. Eu sinto que eu não estou andando para frente e para trás. Você vai até se desconectando do gostinho do MBA, porque você está tão triste lá com o estudo do GMAT. E assim, E não tô falando, muitas pessoas gostam do estudar, é que o processo é meio maçante, né? Chega uma hora, você sabe disso muito melhor do que eu. Mas tem pessoas que chegam uma hora que falam assim, cara, eu tô cansada de ver só de math. Se a gente puder ir fazendo as sessões de coaching inicial, sabe? Você vai revisando o meu currículo. Eu meio que arejo o meu cérebro com outras coisas. Então a gente vai fazendo, tipo, meio na manha, num espaçamento que não é só essa e essa, e vai fazendo super aos poucos, até dar tempo de digerir. Você me manda uma versão daqui, eu te mando uma versão, você me manda a outra daqui a 2 semanas, porque você está pensando. Então tem pessoas que gostam de dar uma variada para sentir que estão avançando no processo do MBA, porque às vezes, assim, fazer só os exercícios do GMAT dá uma sensação de não estou indo para frente. Então depende muito do perfil da pessoa, né, para resumir a resposta. Ah, excelente. E aí você comentou sobre o GMAT, de fato, o GMAT, muitas vezes, de todas as pessoas que eu entrevistei, que estão fazendo MBA agora e tal, todas elas fizeram o GMAT mais de uma vez. Não teve uma pessoa que tirou a nota que queria na primeira. Então, eu concordo que a pessoa tem que se preparar e fazer o GMAT algumas vezes, provavelmente, a menos que seja a exceção, que eu não conheço, ainda não conheço. E com relação à preparação, imagina, a preparação de 6 meses. Eu até outro dia fiz uma live com a Júlia Queiroz, acho que ela inclusive foi mentorada sua, né? Sim. Você acompanhou ela. E ela falou super bem de você e tal. Ela disse que durante a preparação dela para o GMAT, ela gostaria de ter parado para pensar antes sobre qual era a estratégia dela para o GMAT, porque ela tentou muito tempo em algumas estratégias antes de pensar, será que essa estratégia é a que vai me fazer funcionar? Então eu vou aproveitar e puxar a recomendação da própria Júlia, que se você está estudando já 2, 3, 6 meses para o GMAT, seguindo uma estratégia e não está melhorando, já passou da hora de você repensar, buscar alguma outra forma, nem que seja um curso diferente, ou um professor particular para aquele acompanhamento personalizado, enfim, algo de diferente você vai ter que fazer. Não adianta insistir na mesma estratégia que já não está funcionando, né? O ponto é assim, que eu vejo que muitas pessoas, durante esse processo de estudo, até às vezes a gente vem falar comigo, ainda que a gente não esteja falando de essay, mas como coach mesmo, é quase pra, dar uma força, porque realmente, assim, é difícil você também organizar a sua rotina do trabalho, porque muitas vezes, assim, é complicado, assim, você trabalhar exatamente tudo que você trabalhava antes, ter energia para estudar, 2 a 3 horas diárias e 5 horas no final de semana. Assim, é algo que acaba mexendo em outras esferas da vida. Então, por isso que eu falo, assim, que é super importante você ter clareza que, assim, cara, eu quero muito fazer o MBA, porque é um investimento em todos os sentidos. E nas horas difíceis, né, daquele momento que dá vontade de desistir, é o propósito, né, o porquê que faz você se manter firme ali. Total. É interessante. Só o tópico da autoestima já é um super assunto para ser explorado, né? Agora, aproveitando até o assunto dos applications, eu gostaria de entender o seguinte: você falou, né, o cliente ideal te procuraria com 1 ano de antecedência. Agora, no outro extremo, assim, existe algum ponto a partir do qual não existe mais milagre, assim? Se a pessoa te procurar na semana, da última semana ali, já era. Qual que é esse deadline máximo ali de antecedência? Olha, eu assim, acho que a maior loucura que eu já fiz foi fazer
INSEAD, que são 8 essays. É diferente, a maioria das escolas são 2, mas o INSEAD é especial, ele adora, assim, ter muitos detalhes. Então, foi fazer 8 essays em 10 dias, que a cliente passou. Mas foi, assim, foi uma insanidade. A gente chegou... era um negócio da gente se falar, assim, mais de uma vez por dia. Foi uma loucura. Não recomendo para ninguém. Não quero mais. Não quero brincar disso desse jeito. Mas tô falando, assim... já fiz. Mas, em geral, assim, quando você entra, né, quando você entra nesse mundo do MBA, cara, realmente você faz uma parceria com a pessoa cara, é o que for necessário. Então, se tiver que, uma vez que você entrou como cliente nessa parceria, tamo junto, se for necessário trocar coisa no dia 31, se for necessário trocar coisa 31 de dezembro, porque o deadline second round é início de janeiro. Então, é algo assim que hoje eu até me policio com a quantidade de pessoas que eu pego, porque senão fica, assim, ele pega no meio das férias do Natal, sempre. Então, idealmente, a gente sempre tenta se planejar, né? Até porque para a pessoa ter as férias, de entregar as coisas antes, sei lá, antes do dia 20 de dezembro. Mas, né, a gente tem essa tendência de deixar as coisas para a última hora. Então, assim, muitas vezes acontece de você fazer as coisas no último minuto. Por isso que, assim, o ideal mesmo, principalmente para a primeira escola, que a primeira escola é onde você tá digerindo a sua história, sabe? É onde a gente vai conversar, né, durante as sessões de coaching, mas o primeiro essay que você escreve é realmente você está colocando no papel, você está escrevendo a sua história. Então, leva um pouco mais tempo, porque você vai sentindo, é isso mesmo, não é isso mesmo, tá refletindo o que eu realmente quero de maneira inspiradora, de maneira concisa. As outras escolas, a partir da primeira, você já fez um processo de reflexão maior, então vai com uma certa velocidade maior. Mas você ter um tempo para fazer a primeira escola com mais carinho, eu acho que é importante. E aí tem um detalhe importante. Então, você aconselha o pessoal a fazer uma escola primeiro, uma escola de cada vez. Eu trabalho dessa forma. Porque é quase como se a gente fosse entrar naquele micro-universo da escola. Porque uma das coisas que você tem que responder praticamente em todos os essays, se está perguntado ou não, se está meio que oculta a pergunta, mas eles estão querendo saber, por que esta escola. E se você está escrevendo de Booth, junto com Berkeley, junto com IES, fica um bololô. Então, eu prefiro, assim, que a gente... Cara, por que essa escola? Como você vai contribuir para essa escola especificamente? Quais são os clubes dessa escola? Ter as conversas com aqueles aluminais fresquinhos. Eu prefiro que a gente trabalhe uma por vez. Legal. E aí, mais uma razão para começar com boa antecedência, né? Porque não é tão fácil, assim, fazer o shift de pensar em uma escola, uma comunidade, conversar com uma pessoa para depois ir para outra que pode ser parecida, mas vai ser, enfim, é diferente, né? É diferente e você tem que demonstrar que você sabe que é diferente, né? Porque a pior coisa quando você faz um essay ou uma entrevista é que eles tenham a sensação que você está dando uma resposta pronta, encaixotada, que é a mesma resposta que você deu aqui, você faz um copy-paste e cabe para outra. Então, eles querem se sentir especiais, afinal, eles são as top schools do mundo. Então, você conseguir dar no detalhe de que, assim, como, na verdade, você viu que o clube de fintech trouxe aquele fulano de tal daquela empresa e que no ano que você estiver lá, você vai querer trazer aquela pessoa XPTO que você também tem contato. Assim, entrar na especificidade, assim, nesse nível é super importante. Legal. Então, mostrar que você fez seu homework, sabe? Agora, entrando um pouquinho mais no detalhe de como que as pessoas podem te procurar, porque seria ótimo se a gente pudesse ficar aqui falando durante um bom tempo e tal, mas com certeza para um aprofundamento melhor na história de cada um, você precisa conversar com cada um, né? Então, se alguém quiser entrar em contato com você, como que pode te contactar? Você tem site ou e-mail, LinkedIn?
Qual que é a melhor forma? Qualquer dessas formas. Então, assim, o meu e-mail é paula@paulabraga.com.br. O meu site é www.paulabraga.com.br. E no LinkedIn estou no Paula Braga, só, né? Sim, Mas perfeito. tem muitas Paula Bragas, aí coloca um Paula Braga Coach, que daí aparece. Ah, perfeito. Então, excelente. Quem quiser, aproveita, entra em contato com a Paula. Então, Paula, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Obrigado mesmo, as suas respostas foram muito ricas e eu espero que ajude muita gente. Eu também. Obrigada por esse espaço, muito gostoso conversar com você. Então, também, se quiser marcar uma próxima vez, me coloco muito à disposição. E desculpa aí os imprevistos que rolaram aqui, a qualidade do vídeo deve estar ruim, mas não, acho tá que o que boa, importa... tá boa. É vida real, então, tá. É vida real. É isso aí, né? Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista com a Paula, assim como para mim foi um prazer falar com ela. Se você ficou com qualquer dúvida, quer deixar qualquer comentário, compartilhar qualquer angústia sua sobre o processo de application, pode deixar nos comentários. Se você quiser que eu repasse esse comentário para a Paula, pode deixar também nesses comentários, porque eu vou repassar para ela também qualquer pergunta que você tenha, tá bom? Para mim é um prazer te ajudar e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.